Bom, e no primeiro capítulo eu vou abordar a origem do trabalho e os significados da palavra trabalho, tá? Eu vou abordar aqui o tema origem do trabalho de dois aspectos. O primeiro, teológico, e o segundo, baseado na ciência. E o que nós temos aqui então? Todo cristão acredita que um ser superior, o Deus, criou o homem e a mulher e o colocou no paraíso, os dois. E num dado momento Eva cometeu o pecado de comer daquela árvore da vida, a qual não poderia nenhum homem comer. E Eva, tentada por um ser, né, a serpente, ela terminou sendo convencida, foi a primeira a consumir do fruto da árvore da vida, pecando, levou o seu marido, que também consumiu. Então, pecando Adão e Eva, né, eles foram expulsos do paraíso, né, e para pagar o pecado de ter consumido lá da árvore da vida, que é a desobediência, Deus os condenou ao trabalho, né? E o primeiro trabalho que a gente tem referência aí é o trabalho de parto, né? Porque Eva teria que sofrer dores de parto para ter os filhos, né? E Adão, por sua vez, do suor do seu rosto comerás. Então, desde aí já vem essa noção de que o trabalho é um castigo. A outra visão da história, né, nos conta que o trabalho surgiu desde que os primeiros homens começaram a deixar de ser nômades, né, e criar ferramentas para que possibilitassem a agricultura e possibilitando a eles não serem nômades, né, e se firmarem em pequenas aldeias, depois cidades, né? Mas aí por aí a pré-história tenta explicar o surgimento do trabalho como uma necessidade para suprir, né, as necessidades fisiológicas. Agora nós vamos falar sobre um dos significados da palavra trabalho e de onde ela deriva, né? Alguns estudiosos nos trazem que a palavra trabalho ela deriva do latim, que é o significado tripalium, né? Que é um elemento de 3 pontas cruzados. Eu vou colocar aí a imagem para vocês verem no conteúdo, que em um primeiro momento era utilizado para cegar o trigo, né? Para separar o trigo do caule. E o que aconteceu? Os romanos eram grandes conquistadores, descobriram essas ferramentas das plantações e eles viram que podiam ter outra utilidade. Então o que eles fizeram? Começaram a utilizar essa ferramenta como um instrumento de tortura. Já na Idade Média, né, o trabalho passou a ser chamado de travailler, né, que significa sentir dor, sofrer. Passado um tempo, a palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva, fazer uma atividade difícil e dura. Então nós estamos vendo aí que essa evolução ela foi se dando sempre com aquele significado pejorativo de ser algo de sofrimento, de causar dor, né, de castigo. No século XIV começou a ter sentido genérico, né, atribuindo as forças e as faculdades, né, talentos, habilidades humanas, né? Então aqui no século XIV já começou a se ter um conceito da palavra trabalho um pouco mais parecido com esses conceitos que nós utilizamos hoje, né? Com a especialização humana imposta pela evolução cultural, especialmente a Revolução Industrial, a humanidade passou a palavra trabalho, né, tem hoje uma série de diferentes significados no verbete, né, principalmente no Aurélio. Ele dedica 20 acepções básicas e diversas expressões idiomáticas, ou seja, quando você for procurar lá no Aurélio um significado só para a palavra trabalho, você vai achar lá 20 variações da palavra trabalho, né? E uma delas eu falei aí que é trabalho de parto, e aí eu vou falar sobre algumas delas na sequência, né? As mais variadas significados da palavra trabalho. Bom, um dos significados da palavra trabalho, e que é mais contemporâneo, é que o trabalho é um conjunto de atividades e o esforço de indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Então, hoje as organizações trabalham com essa visão
de trabalho, né? Embora, e aí eu falo da minha própria experiência, talvez seja a sua experiência também, nós fomos criados com a cultura que se fez algum mal feito em casa, alguma desobediência, o castigo é realizar algum trabalho dentro de casa, varrer a casa, lavar a louça, fazer alguma atividade de casa ou na roça, né? Quem mora na roça sabe muito bem disso. Se cometeu alguma falha, desobedeceu o pai e a mãe, em geral o castigo, a disciplina seria a realização de um trabalho. O que isso termina incutindo na mente das crianças, dos adolescentes, e a partir daí ele termina pautando isso a vida toda, né? É que o trabalho é um castigo, o trabalho é algo ruim, é algo não prazeroso. Pensando dessa maneira, aumentam assim as dificuldades para ele acessar esse mundo do trabalho. Por quê? Porque a visão que ele tem é totalmente antagônica do que a mãe ou o pai ou outrens tentam orientá-los positivamente, que o trabalho é bom, que o trabalho é algo que enobrece, que o trabalho é que vai dar o sustento. Então nós temos aí pessoas extremamente resistentes a buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e que muito facilmente se deixam dependentes, né, de outras pessoas. Eu não falo só emocionalmente, financeiramente, e é por isso que hoje mais de 30% da população abaixo dos 40 anos ainda moram com os pais e com as mães, e são aqueles jovens nem estudam e nem trabalham. Outro significado de trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho em equipe, esses dispensam, às vezes, nós falamos a respeito dos significados mais amplos. Por quê? Porque é de fácil entendimento para a maioria de nós. Trabalho de economia, trabalho de escola, né? E eu sou até contra você colocar o nome de uma atividade escolar, de trabalho. Por quê? Porque carrega toda essa carga que foi condicionada em nossa cabeça, que é um trabalho de escola, é para ser algo prazeroso como qualquer outro trabalho, e termina levando o significado pejorativo da palavra trabalho, né? Seria muito mais interessante que nós usássemos termos para definir esse tipo de atividade, não como trabalho, porque já vem com essa carga do significado, né, que já vem desde os primórdios.